Shalom, meus amados. Há meses atrás, em oração, dei o desejo muito forte para fazer um vídeo. Porém, eu não tenho internet e não sei editar vídeos. Quando assim o Pai me manda falar algo, eu procuro fazer de melhor maneira eu entendo. Eu tenho muito temor de falar algo se não sou do Pai. Por isso eu oro muito e peço a confirmação do Pai. Aí está escrito no verso 22, mas também é profeta e pretender falsamente expor uma mensagem em meu nome, sem isso corresponda à verdade, morrerá. Eu tenho muito temor para falar as coisas, descendente ao Pai. Há anos atrás, quando eu comecei a conhecer a palavra, no meu quarto, orando, o Pai me libertou de muitas coisas. O Pai me libertou de 16 anos de vício de cigarro, do qual eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. Isso no dia 29 de agosto de 1995. Eu fui liberta de 16 anos de cigarro dentro do meu quarto por a poderosa palavra. E ali eu comecei a questionar ao Pai. Pai, no meio de tantas igrejas, qual é a igreja certa? E foi a primeira vez que eu ouvi a voz do Pai, assim como tu estás me escutando nesse momento. E ele falou, a igreja certa é a obediência à minha palavra. Mas, como nós aprendemos e temos de ir para um determinado lugar, assim eu fui, achando que eu tinha de ir para um lugar para adorar e servir ao Pai, meus amados. E ali começou meu grande sofrimento. Fiquei muito doente, da qual os 20 anos eu passei no sistema religioso, eu perdi 5 órgãos do meu corpo. E ali eu comecei a questionar ao Pai. Pai, eu deixei tudo para te servir. Por que tudo isso me acontece? Sei que o erro não está em ti, está em mim. Me mostra o meu erro, me mostra o meu pecado. E ali, quando foi mais ou menos 4 anos atrás, o Pai começou a mandar eu sair do sistema religioso. Meus amados, quando eu entrei no sistema religioso, eu pensei muitas vezes de sair, porque eu vi e muitas coisas não estavam conforme os escritos da palavra. Mas uma palavra da qual nos fala, eu me fez prender lá, onde eles diziam o joio e o trigo crescem junto. Ele dá a entender e cresce junto no sistema religioso. Mas um dia o Pai abriu os meus olhos para compreender esta palavra. Ele me fez entender que o joio e o trigo crescem junto no campo. E o campo não é um sistema religioso. O campo é o mundo. E depois daquele dia, eu não fui mais para o sistema religioso. E o Pai continuou a mandar eu sair. Eu dizia ao Pai, Pai, e o dízimo e a ceia? Está escrito, meus amados, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. E essa palavra está aí, mas quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Nas minhas orações, sempre eu pedi ao Pai para me mostrar a verdade. Eu sempre odiei a mentira. Quando eu era pequenininha, gente, quando a pessoa falava uma mentira, eu ficava muito chateada. Eu nunca gostei de mentira. Eu sempre roubei muito ao Pai para me instruir em toda a verdade. E nosso Salvador falaste, e nós seríamos ensinados pelo Pai. Então, só o Pai tem poder de nos ensinar. E só Ele nos ia em toda a verdade. Ele estava me direcionando em toda a verdade. E qual foi o meu erro, meus amados? Porque o Pai me falou, e a sua palavra era a igreja certa. E eu saí da sua palavra e fui para o sistema religioso. Eu fui com minha própria vontade, não o Pai me mandou. E mais uma vez, em humilhação, em oração, no meu quarto, um dia o Pai me deu toda a verdade em relação a dízimo e ofertas. E ali foi muito impactante. Tudo o Pai me passou dentro da sua palavra. Meus amados, eu anotei tudo que o Pai estava me falando e depois elaborei esse estudo, da qual foi o próprio Pai, o Altíssimo, e me mostrou a verdade sobre o dízimo e a oferta. Meus amados, para eu ser liberta do poder do mundo, foi através da poderosa palavra. A poderosa palavra me libertou do poder do mundo, do vício de cigarro. E foi também no meu quarto, em oração, em humilhação, meu Pai me libertou de 20 anos do poder do sistema religioso. Meus amados, nada pode uma verdade, a não ser a verdade. Como está escrito, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isto é verdade, não é mentira. E o Pai me mostrou, através da sua poderosa palavra, a verdade. E o dízimo, e nós temos de dar, e o Pai recebe da nossa parte, é quando nós damos a um necessitado, a um pobre. Ele me fez conhecer esta verdade, e não como nos é ensinado no sistema religioso. Como nosso rei mesmo falou, ele vai pôr as ovelhas e o bode, à direita, as ovelhas e à esquerda os bodes. Ele vai dizer aquelas palavras: apartai de mim, maldito, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, estava nu e não me vestiste. Então, é isso que o Pai é de cada um de nós. Esse é o verdadeiro dízimo para nós, e nós somos de Israel. E essa poderosa palavra me libertou da mentira, e nós aprendemos em questão do dízimo e em questão da ceia. O Pai me libertou
para que hoje eu possa estar aí, falando. Ungida, por essa poderosa palavra me libertou. E foi o próprio Pai e me libertou. Não foi homem nenhum e me instruiu nisso. Foi Ele mesmo e se revelou para mim no poder da sua palavra, porque nada pode contra a verdade a não ser pela verdade. E foi pela palavra que o Pai me mostrou toda a verdade em relação à ceia. E Ele me mostrou claramente. E hoje eu sou liberta da mentira e do engano e nos é ensinados. O pão e nós temos e comer. O Pai me mostrou. Homem nenhum tem o poder de nos dar. Porque este pão é o próprio Pai que nos deu. Homem nenhum pode nos dar este pão. Este pão, e Ele nos dá para comer, é a sua poderosa palavra. Como assim? Você pode me perguntar. Este pão é a sua poderosa palavra. E nós temos de comer para não morrermos. Só Ele nos revela esta palavra. Se Ele não nos revelar esta palavra, nós ficamos sem entendimento. Então é necessário comermos este pão. E Ele abriu nosso entendimento para entendermos a sua palavra, para não morrermos. E esse pão, e nós temos de comer, não é o pão que o homem dá, meus amados. É a sua poderosa palavra. Eu sou muito abençoada, porque o Pai me revelou essa verdade. E hoje, verdadeiramente, eu sou liberta. Eu conheci a verdade. E essa verdade me libertou. Como está escrito, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Hoje, homem nenhum pode me falar ao contrário. Ninguém pode mudar aquilo. O Pai me mostrou, me falou dentro da sua poderosa palavra. Meus amados, está escrito: pedi, pedi e dai-se já. Bater, bater e abre-se já. Toda ele e bate, a porta se abre. E toda ele e pede, recebe. Peça, e o Pai te liberta. Peça, e Ele te revela. Peça, e Ele te mostra. Peça, e Ele te instrui em toda a verdade. Se humilhe, porque os humilhados são exaltados. Leia a palavra, peça entendimento, sabedoria, e o Pai te revela a verdade. Ama esse pão que desceu do Sanaim, desceu do céu. Ama ele, para que tu seja liberto e livre. Realmente, verdadeiramente, essa palavra liberta. Essa palavra é a verdade. Ore, se humilhe, busque em toda oração. E Ele é poderoso para te mostrar e te levar em toda a verdade. Esta obra só quem realiza é Ele. Verdadeiramente, Ele disse, está consumado. No madeiro, Ele consumou a obra completa. Basta agora tu crer nisso e ter esse livre acesso, e Ele te deu através do sacrifício, e Ele verteu naquele madeiro para te dar a ti e a mim esse livre acesso ao Pai. É o Pai que nos ensina, é Ele que nos conduz em toda a verdade.
Um alto preço foi pago para nos dar livre acesso ao Pai. O Altíssimo nos abençoe.